amores! Tudo bem com vocês? Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade na hora de comprar pincéis, na hora de utilizar os pincéis e muitas vezes optam em utilizar as mãos. Mas eu garanto pra vocês que quando vocês fazem uma maquiagem com os pincéis adequados, a maquiagem sai muito melhor e fica muito mais bonita. Eu vejo que a principal dúvida de vocês sobre pincéis é em relação ao sintético e os naturais. Eu digo pra vocês que a principal diferença, além do preço, é claro, é que os naturais são muito mais macios e a maciez desses pincéis naturais a gente não encontra nos pincéis sintéticos. Muitas vezes, alguns pincéis sintéticos a gente sente que quando passa na pele machuca. Para uma pessoa que maquia profissionalmente, isso não é legal. Então é bom investir em pincéis com cerdas naturais, sim. Mas para quem não maquia automaquiagem mesmo, ainda que seja automaquiagem, você não quer aquele negócio te despertando, né? Então se for comprar um pincel sintético, a gente tem que procurar o que tem a melhor qualidade possível, que seja mais macio e que se assemelhe ao natural. Vamos lá começar como se a gente estivesse fazendo uma maquiagem. Vou começar pelos pincéis de pele. Apesar de eu não começar a fazer a maquiagem pela pele, mas vamos começar pela pele. Bom, para aplicar o primer e a base, eu sempre aconselho que seja um pincel assim kabuki. Normalmente, as pessoas aplicam primer com a mão, só que isso pode acabar atrapalhando na hora do primer fazer a função dele. E a base também, né, claro. Mas dos pincéis que eu aconselho é esse aqui, kabuki. Kabuki porque ele tem esse topo reto, tá? Ou dual fiber. Esse daqui, segundo a marca, é dual fiber, mas eu não gosto muito desse pincel. O dual fiber, ele é assim, ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Ele tem alguns pelinhos menores aqui, ó. Acho que não vai dar pra vocês verem. Mas esse preto aqui, ó, são alguns pelinhos por volta e aqui no meio temos outros pelinhos. Aí, como que funciona o dual fiber? Os pelinhos daqui dão uma resistência, dão uma consistência melhor para o pincel. E aqui as cerdas são mais macias, mais maleáveis, que faz tipo um polimento na pele. Só que esse aqui eu não gosto, porque ele não faz o polimento certinho assim. Ele meio que vai junto com a mão e tudo mais, então pra mim ele não serve. Mas como eu não tenho nenhum aqui, eu quis trazer ele como exemplo e explicar pra vocês como que funciona. E é exatamente isso. Ou o kabuki, que é de topo reto, ou kabuki dual fiber, que é essas duas cerdas, as menores que dão mais consistência e essas mais macias para fazer o polimento, tá bom? E além desses pincéis, a gente pode utilizar também para aplicar a base esponjinha. Na minha opinião, a esponjinha ela dá um aspecto natural na pele, ela não deixa muito carregado quanto um pincel. Isso é na minha opinião. Vocês, eu aconselho vocês a testarem aí, ver qual que vocês se adaptam mais, ou a esponja ou o pincel, tá bom? Agora, passando para o corretivo, temos o pincel língua de gato. Ele é assim achatadinho, tem esse aqui menorzinho, ó. Ele é bem achatadinho, durinho, ó, durinho. E é o chamado língua de gato. Tem esse aqui mais grandão, que a gente aplica em áreas maiores, claro. E o menorzinho que é mais preciso, em áreas menores, tá? Então, pincéis para corretivo. Tem que ser um pincel durinho, porque aí você aplica com mais facilidade. Bom, agora vamos para o pó. Os que eu tenho são esses aqui, esses pincéis gordinhos e bem macio. Só que existem pincéis bem mais gordinhos e bem maiores do que esse, que são até melhores. Mas eu não tenho, então eu vou mostrar esses aqui mesmo, mas vocês já se baseiam aí por ele. Ele é bem redondinho, bem gordinho e bem macio, tá? Aí, tem gente que aplica o pó compacto não, pó, com esponja. Pega a esponjinha, que às vezes eu venho até já a esponjinha no pó, e aplica. Só que o pincel, ele vai dar um acabamento natural no pó, entendeu? Ele vai passar ali o pó, vai segurar do mesmo jeito, só que ele faz um acabamento mais natural, um acabamento que na minha opinião é mais bonito até. Já a esponja, você vai carregar a esponja, porque não tem jeito, a esponja sempre vai vir mais carregada. E o efeito não vai ficar tão natural, vai ficar aquele efeito de porcelana, aquele efeito de boneca. Claro que às vezes a gente quer uma pele assim propositalmente, uma pele de boneca, uma pele de porcelana. Nesses casos a gente usa a esponja, mas quando a gente quer uma pele
mais natural, a gente opta pelos pincéis, tá bom? Depois de passar base, corretivo, pó, nós vamos alinhar as sobrancelhas. Nós vamos usar esse pincel aqui, que nós chamamos de pente escovinha. Ele tem de um lado o pente, do outro lado a escovinha. E a gente vai fazer justamente isso. Pentear as sobrancelhas, por mais que já seja desenhada, já esteja tirada e tudo mais, é sempre bom porque sempre acaba ficando excesso de pó, excesso de base. Então, pra garantir, a gente passa a escovinha. E na hora de corrigir a sobrancelha com sombra, a gente usa esse pincel aqui. Ele é um pincel chanfrado, tá? Chama pincel chanfrado, gente, por causa desse corte que ele tem aqui. E você vê que o corte dele, ó, é diferente. E ele é bem achatadinho e pequenininho. Então, ele é super... dá pra usar na sobrancelha. Por causa desse corte aqui, ó, a gente consegue colocar ele direitinho e fazer um traço bem preciso com ele. Agora é a hora do blush. Pro blush, todo mundo sabe, todo mundo já viu que são esses pincéis gordinhos que facilitam na hora da aplicação. Só que esse daqui parece muito com aquele outro de pó que eu mostrei pra vocês, mas eu vou mostrar agora a diferença pra vocês. Esse aqui é o pincel de pó que eu mostrei na estante. Vamos olhar aqui, ó, a base do pincel. Nossa! A base do pincel de blush é bem achatadinha, ó. E a base do pincel de pó é mais arredondada, é mais gordinha. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando. Mas aqui, de novo, esse daqui que é o de pó, ele é mais achatado. E esse é o de blush, gente. O de blush é mais achatado e o de pó é bem redondinho, tá vendo? Por que o de blush é achatadinho assim? Porque ele vai assim, ele facilita na hora da aplicação. Diferente desse gordinho, a gente não faria o traço, não colocaria o blush com tanta facilidade se fosse com esse daqui. Ele ia fazer um negócio mais estranho, sabe? Tipo aquela bolinha mesmo. Mas aí esse aqui, ele facilita mais na hora da aplicação. Mas não são todos os pincéis de blush que tem esse formatozinho achatado. Tem esse daqui, que ele é mais longo, porém ele é mais fino, tá vendo? Ele não é tão gordinho, tão aberto igual aquele outro. Ele é longo e mais fininho assim pra cima. Então ele também serve, ele também é bom pra aplicar blush, inclusive é o que eu mais uso, é esse daqui. Agora, a parte que todo mundo se complica, que são os pincéis dos olhos. Mas vamos lá. Pra quem entra na loja, vê aquele kit de maquiagem cheio de pincéis pros olhos e fica se perguntando pra que serve, uma dica: olha o formato e o tamanho do pincel. E daí você imagina, bom, aonde esse pincel cabe e como ele consegue trabalhar pelo formato e pelo tamanho. Porque, por exemplo, um pincel maiorzinho, como esse daqui, ó, pera ainda, esse e esse. Esses pincéis aqui que são maiores e achatados, ó, tá vendo? Eles são bem achatadinhos, são maiores do que alguns outros que eu tenho aqui, que vou mostrar daqui a pouco. E são bem durinhos. Então, você imagina que você não consegue esfumar com esse pincel. Esse pincel aqui, ele é pra aplicar, não é pra esfregar. Você aplica com ele a sombra, uma sombra clara e uma região maior do olho, como por exemplo, em toda a pálpebra fixa ou até mesmo na pálpebra móvel. Você aplica a sombra com ele, tá bom? Mas aí na hora de esfumar, vocês também imaginam que seja um pincel gordinho, um pincel fofinho, que aí facilita, né? Temos esses três aqui. E agora, qual que a gente vai escolher? Vamos pelo toque, né? Ó, o mais macio de todos é esse aqui do meio. E o formato também, né? Eu acho que é meio complicado a gente conseguir esfumar com esse pincel aqui que tem o topo achatado. Esse daqui, ó, ele tem um formato normal, redondinho, normal e bem fofinho. E é bem macio, então pra esfumar ele é muito mais fácil e muito melhor. Só que ele é um pouco grandinho ainda. Então temos pincéis menores pra esfumar que facilitam em algumas áreas do olho. Mas o mais indicado é esses assim, ó, bem macio, bem fofinho e arredondado. Agora esses outros dois pincéis que eu mostrei junto com ele. Esses aqui, eles não deixam de ser macios e são bem cheinhos também.
Só que o formato são diferentes, então você já pega eles aqui pelo formato. Esse aqui tem a parte de cima reta, um topo reto, meio kabuki. E esse daqui é uma pontinha assim, ele é meio pontudinho. Esse pontudinho eu acho melhor pra gente aplicar no côncavo. Ele é mais preciso pro côncavo justamente por causa dessa pontinha aqui. Mas ainda assim ele consegue, ao mesmo tempo que ele aplica, ele esfuma pelo fato dele ser macio e gordinho. Já esse aqui eu deixo pra usar no canto externo do olho. Porque esses dois, gente, ele é pra vocês aplicarem ou esfumar em locais mais precisos, entendeu? Agora vem esse pincel aqui, que também é muito macio, mas só que ele não é cheinho, ele é achatadinho assim. As cerdas mais longas, bem achatadinho, porém muito macio. Ele eu uso para esfumar nas áreas menores ou mais delicadas do olho, como por exemplo aqui na parte inferior do olho, rente à linha d'água. E esse daqui, ele não é nada macio, ó, ele é mais durinho e também é achatadinho. Então esse a gente aplica. Vocês já perceberam, né? Se o pincel é durinho, é mais achatadinho, a gente aplica. Se o pincel é mais gordinho, mais fofinho, macio, a gente esfuma, tá? Então nós usamos esse pincel aqui para aplicar uma sombra preta, marrom, qualquer cor que seja, rente aos cílios, aqui embaixo. E esse aqui para esfumar, como eu tinha dito anteriormente para vocês, tá certo? Agora, este pincel aqui. Isso aqui, ó, é uma esponjinha. E essa esponjinha, muitas vezes, vem no fundo do lápis de olho. Pois é, lembrou dele? Exatamente. Essa esponjinha que ninguém sabe pra que serve, fica lá no fundo do lápis de olho sem serventia nenhuma. Ela serve pra esfumar, gente. Isso mesmo. Você aplica o lápis de olho e esfuma com a esponjinha que tem aqui. Isso aqui não é um lápis de olho, não. É um pincel mesmo, tá? Mas elas vêm no fundo do lápis de olho. Pode reparar. Não em todos, claro. Mas eu não gosto muito do esfumado que ela faz, porque ela deixa um pouco marcado, não esfuma muito bem, não esfuma tanto quanto um pincel esfumaria, tá? Agora o pincel que todo mundo conhece, me perdoem por ele estar sujo, tá? Mas é que eu já acabei de usar e vermelho pra tirar, gente, é o ó. Mas enfim, esse aqui é o pincel para lábios. Você pode perceber que ele é bem achatadinho e ele é mais durinho. Justamente porque a gente tem que ter uma precisão na hora de aplicar o batom. Esse todos já conhecem, né? Agora, por último, mas não menos importante, estes pincéis aqui que sempre vem nos kits de maquiagem, mas ninguém sabe para que serve. Esse daqui, normalmente não vem, normalmente vem esse aqui mais fininho. Mas esse grandão aqui, o pai, ele chama, quer dizer, os dois chamam vassourinha, ou vassoura, ou vassourão, sei lá, é algo assim. Mas esse vassourão aqui, ó, ele é bem fofinho, bem macio e ele serve para tirar o excesso, tá? Se cair uma sombra aqui, você usa ele e tira o excesso. Ele tira o excesso muito bem, inclusive. Se passou muito blush, passou muito contorno, usa ele que ele ajuda a tirar o excesso. Já esse menorzinho aqui, vocês podem ver que é bem diferente. Esse aqui é bem gordinho e esse aqui é bem fininho. Esse mais fininho aqui, ele não serve pra tirar o excesso, ele não tira o excesso tão bem quanto o outro. Aliás, ele nem tira, justamente porque ele é muito mole, então ele não serve, não tem essa função. Mas eu uso ele para aplicar o iluminador, isso mesmo, o iluminador, gente. Ele é ótimo justamente pelo formato de leque que ele tem e porque ele é bem fininho. Então a gente pega o iluminador em pó, tá? Pega o iluminador e aplica aqui, ó. Ele aplica de uma forma tão sutil, tão suave, que fica maravilhosamente bonito. Sério. Então, se você tem um pincel desse aqui jogado na sua gaveta, sem serventia nenhuma, pega ele, aplica o iluminador e depois você me diz o que é que você achou. Até que rimou. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz esse vídeo com muito carinho pra vocês. Se gostaram, não esquece de clicar em gostei, compartilhar com as amigas que são loucas por maquiagem e que tá precisando de um guia de pincéis aí. E claro, clica no sininho para poder receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui, beleza? Um super beijo e até os próximos vídeos.